Linda, por gentileza, faça Então tá bom. um para nós, para todos nós, por favor. Tá bom. Então, nesse momento, vamos agradecer ao Mestre Jesus, né, por esse momento, por esse estudo, né, que todas as bênçãos, né, dedicadas a nós, que a gente possa sentir, que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, e que estejamos sempre atentos às palavras, né, que a gente possa poder entender e praticar na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos proteja o Zeca nesse momento, que as palavras possam ser sempre direcionadas para o nosso bem, né? Que a gente tenha sempre fé, entendimento, né? Obrigado a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, que se faz sempre presente na nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Seja bem-vindo, José Carlos. Seja bem-vindo. Está travada a sua imagem aí, você deve estar com algum problema na internet. Zeca, sai. Se você estiver me ouvindo, saia da sala e entra novamente, por favor. Isso. Acho que agora vai dar certo. Não deu. Deu. E aí, Zé? Tudo bem? Deu um problema aqui, eu não sei, eu saí, caiu de repente a minha conexão. Sim, agora está certo. Agora estamos ouvindo você bem. Então tá bom. Eu acho que eu coloquei um fone aqui, esses fones de Bluetooth, eu não sei se ele... O que aconteceu? Eu sei que caiu. Sim, seja bem-vindo. Tá tudo bem, né? Se todo mundo está me escutando, tá tudo tranquilo então. Certinho? Certinho. Pode iniciar o seu estudo, por favor. Então vamos lá, com a ajuda de Jesus, com o amparo dos benfeitores, dos amigos queridos, né, da nossa instituição, da nossa casa. Nós aqui, então, vamos falar um pouco de um assunto bem recorrente, né, pelo menos nos últimas semanas, a gente tem escutado muito, eu particularmente tenho ouvido muito sobre ele em palestras, né, de outros estudiosos. Fiz até um estudo recentemente na quinta-feira também a respeito desse assunto. Então, para mim, pelo menos, ele está muito recorrente e é um assunto bastante interessante, né, do ponto de vista de que nós precisamos entender essa questão do reino, né? O reino de Deus, que nós escutamos tanto nos evangelhos, né, que nós às vezes lemos, ouvimos, tantos falarem, né, do reino de Deus. Jesus, né, veio falar tanto sobre isso, pregar, né? Ele diz que veio trazer a boa nova do reino, né? Ou a boa notícia do reino de Deus, que nós conhecemos como o Evangelho do Cristo, né? O Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus nada mais é, ou é, né, tudo, uma notícia que Jesus nos traz sobre um reino que, segundo ele, não era ainda, ou não é ainda deste mundo. E aí a gente pode entender, né, esse não é deste mundo como do mundo físico, principalmente, mas também, ou, né, mais diretamente, do mundo íntimo.
né? Então, Jesus vem dizer, né, nesse versículo que Emmanuel vai comentar aqui no capítulo 107, vinda do reino, ele vai comentar um versículo do Evangelho de Lucas, que Jesus fala: o reino de Deus não vem com aparências ou aparência exterior. Em outras ocasiões, ele já disse, né, o reino de Deus não é deste mundo. E a gente, né, a maioria de nós, ainda não entendeu, como também muitos dos seguidores do Cristo àquela ocasião também não entendiam quando Jesus dizia: o reino de Deus, o reino dos céus. Quem conhece a história, né, as obras espíritas trazem isso, o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, por exemplo, outras obras também do Humberto de Campos. Um dos motivos, inclusive, de Judas tê-lo, não vou falar traído, né, tê-lo entregue, digamos assim, aos sacerdotes do templo, naquela ocasião, que acabou, né, levando à crucificação de Jesus, foi exatamente por Judas não ter entendido essa questão do reino, que todos achavam que era um reino físico mesmo, que Jesus estava sendo apoiado por algum príncipe da época e ele iria fundar um reino. E nesse reino, apenas o povo de Israel, que eles chamavam de povo escolhido, ia poder, digamos assim, entrar nesse reino. Já que aquele povo era um povo que até então vivia sob a escravidão, né, de alguma forma. E eles esperavam um Messias que viria trazer esse reino. Então, eles esperavam algo exterior. Judas, então, tentando, digamos assim, fazer com que esse reino viesse de forma mais rápida, né? Fez um acordo lá e nesse acordo ele achava que Jesus sairia vitorioso e fundaria esse reino. E Jesus já vinha dizendo: o reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. O reino dos céus não vem com aparências exteriores, né? Como ele diz aqui no Evangelho de Lucas. Né? E aí a gente lembra de uma passagem que está também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 3, onde Jesus é interpelado por um sacerdote lá nas proximidades ali do Templo de Jerusalém, sobre o que Jesus, né, um galileu peregrino que ainda não era conhecido, estava por volta aí dos seus 30 anos de idade, o que esse galileu estava fazendo ali naquelas proximidades do templo? E ele pergunta para Jesus e Jesus vai e responde para ele, né, que ele estava ali visando a implantação do reino de Deus na terra, a fundação do reino de Deus. O sacerdote, né, diante daquela resposta, inquiriu, né, mas o que você entende por reino de Deus? E Jesus fala para ele: o reino, ou esse reino, é obra divina no coração dos homens. O sacerdote ficou impressionado com essa resposta e continuou, né? Mas obra divina, o que você entende por isso, né? O que um peregrino galileu entende por reino ou por obra divina, né? E aí questiona quem, né? Quais serão os seus auxiliares na implantação desse reino?
E Jesus fala com ele, os meus auxiliares, né, virão, os meus companheiros, virão de todas as partes. Virão, né? Mostrando um futuro. E nessa conversa, o sacerdote pergunta, mas como, né? Como você vai implantar essa obra divina, né? E aí, Jesus fala com ele, essa obra ela será feita com o cinzel da boa vontade, como se fosse uma escultura, né? Com o cinzel da boa vontade, em cima, né, ou sobre o sentimento, né? Então ele responde: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel, cinzel é aquela ferramenta, né, que vai esculpindo, é superior à boa vontade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que a boa vontade, ou a vontade, né, ela tem que estar sempre à frente nessa construção do reino interior, do reino divino em nós. É obra lenta, é obra para os milênios, não é obra feita rapidamente, requer um burilamento, né, como o cinzel faz sobre a pedra, né? Não sei se o Hernani está aqui, o Hernani trabalha com pedra, ele sabe disso, né? A pedra bruta, a princípio sem forma ou disforme, quando o cinzel, né, o buril vai tirando, cortando, tirando um excesso aqui, um excesso ali, a forma vai aparecendo, o contorno da escultura vai aparecendo. E depois basta um acabamento final, né, para dar aquele brilho. A construção, né, desse reino de Deus, desse reino divino, desse reino dos céus, em nós requer também, primeiro, esforço próprio, boa vontade, algumas das vezes, ou muitas das vezes, por culpa nossa mesmo, a dor, o sofrimento, representando aí o buril desculpa, o buril, né, o cinzel trabalhando em nós, né, para que essa obra surja. Mas isso é com o tempo. É com o tempo e com muito trabalho íntimo, trabalho de autoconhecimento e autoburilamento de nós mesmos. Então, eu coloquei hoje à tarde, né, eu recebi por um outro grupo meu aí um videozinho, né, de uma lagarta, né, e a transformação na borboleta, mostrando ali um certo sofrimento, um certo trabalho íntimo da própria lagarta, né, de se enclausurar e dar aquele tempo necessário para que ela se transforme, né, mostrando exatamente isso. Esse corpo físico ou os nossos corpos físicos, ao longo de nossas encarnações, funcionam como esse casulo, né? Esse casulo onde nós temos que nos fecharmos, não sei se seria o termo, né? Nos colocarmos, digamos assim, e dentro desse casulo nos autoburilarmos, para que a gente possa, ao longo do tempo, ao longo das encarnações, muita reforma íntima, né? Como está colocando aí, nós sairmos, né? Aquela borboleta transformada, leve, linda, que é o que nos espera, né? Nós não estamos, né? Nenhum de nós está
ou vai, né, ficar para trás nesse caminho. Podemos até atrasar a nossa própria caminhada, mas nós chegaremos lá, todos nós, né? Então, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, não vamos aguardar nada de externo, nada de fora para dentro, para construir esse reino, e sim de dentro para fora, né? É o nosso melhoramento íntimo, nosso crescimento e evolução espiritual que vai repercutir no exterior. É lento e o tempo é de cada um, exatamente, né? Então isso vai repercutir no exterior futuramente. À medida que nós nos transformarmos intimamente, né? Fizermos esse trabalho íntimo de construção desse reino em nós. E, ao longo do tempo, com o nosso exemplo, com a nossa fala, com a nosso trabalho, nós iremos modificando ao nosso redor. E aí o reino de Deus passará a ser deste mundo, sim, mas a partir do momento que cada um de nós estivermos com o reino íntimo já construído. Então, não é de fora para dentro, né? O crescimento, a evolução espiritual é sempre de dentro para fora, né? Como eu disse, né, esse assunto está meio recorrente na minha vida, acho que estou precisando fazer esse trabalho de reforma íntima, deve ser, porque, né, já tem um tempo que eu venho falando sobre isso, esse assunto vem surgindo para eu falar, né, digamos assim. Eu tenho aqui no computador, né, um assunto, umas slides que nós falamos, né, numa quinta-feira, e que é um trecho, aliás, são dois, né, dois capítulos do mesmo livro do Emmanuel, chamado Irmão, sobre a psicografia do Chico, onde ele vai falar exatamente desse assunto. No primeiro, né, o título é No Reino do Coração. No Reino do Coração, né? E aí ele vai dizer assim: em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirma que esse reino permanece dentro de nós. Então, o reino ainda não é deste mundo, mas ele permanece dentro de nós. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propomos a alcançar a vida perfeita, se nós queremos alçar esses voos maiores rumo à espiritualidade superior. Não esqueça ou não ouvides, né, o reino do coração, se anelas trabalhar, ou se queres trabalhar, né, pelo reino do Cristo, pelo reino exterior, né, que virá a partir do momento que nós interiormente estivermos ou já estivermos, né, com esse reino construído. E aí ele vai dizer: não podes sustar a perturbação que ruge em seu derredor, né, ou em derredor de teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo sereno e esperança. E encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança, melhor dizendo. É o que Emmanuel está dizendo ali. Então, tudo é questão de interior. O exterior pode estar turbulento, pode estar pandemônico, um termo meio esquisito, pode estar em pandemia, como estamos, né? Mas o reino interior está sereno,
Está tranquilo? É isso que importa. Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil aguardar, ou melhor, guardar o próprio espírito em silêncio, para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Então, nós não podemos mudar o exterior, mas nós podemos mudar o nosso interior, apaziguando a nós mesmos. Para isso, é preciso te escudes, né, ou te guardes, hoje e amanhã, na boa vontade. Por isso, né, lá no livro Boa Nova, Jesus fala, a boa vontade, né, o cinzel que vai trabalhar. Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para as vidas que nos rodeiam. Então, só temos importância na medida que nós trabalharmos para o nosso semelhante. Paz na terra aos homens de boa vontade. Boa, Delmiro, boa lembrança. Exatamente. A vontade, né? A boa vontade. A eterna sabedoria, não, desculpa, ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará abençoando-te o sacrifício. Realmente não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Olha só como é que essa última frase de Emmanuel nessa obra, nesse livro, lembra aquela fala do Chico, né? E nós não podemos voltar para fazer um novo começo, mas podemos começar a fazer um novo fim, alguma coisa nesse sentido, não é isso? É o que Emmanuel está colocando. Não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Então, tudo começa, ou tudo, no final das contas, depende só de nós. Não depende do outro que está conosco na caminhada. Depende de nós, né? No outro capítulo do mesmo livro Irmão, né, do Emmanuel, o título também, O Reino de Deus está próximo, o Reino de Deus está próximo, Emmanuel vai falar mais ou menos parecido, que o Reino de Deus, né, está próximo, sim. Por quê? Porque é uma caminhada, né, individual, mas ao mesmo tempo também coletiva, né? Porque cada um de nós juntos formamos a coletividade, né? E Emmanuel vai falar que muitos de nós aguardamos a vinda desse reino, né? Esse reino que está próximo, com exterioridades. Nós aguardamos a vinda do reino com coisas exteriores, cataclismos, né? Terremotos, tsunamis, pandemias. Nós achamos que o reino de Deus vem com essas aparências exteriores. Porque é mais fácil esperar algo que venha de fora do que nós fazermos essa introspecção, né? Essa busca por nós mesmos dentro de nós mesmos, né? Então ele vai falar trovões rimbobando no firmamento, meteoros, terremotos, raios destruidores, né? Fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo, né? E contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico para que se sintam no portal da grande transformação. Então esperamos coisas exteriores, fantásticas, para
nos sentir, né, no início dessa transformação. E aí ele vai falar, sim, essas coisas podem acontecer, como está acontecendo e tudo mais, mas não é isso que vai mostrar ou trazer o reino de Deus. Né? Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. Então, quem estiver, ou quem precisar passar por situações de cataclismos, de terremotos, de tsunamis, de pandemias, é um imperativo, né? É um serviço mais áspero para a gente mostrar que esse reino está sendo construído. Então, para termos mais paciência, mais resignação, darmos exemplos de fé, né? Na providência divina, tudo isso. O reino de Deus está próximo, sim, né? Como fala ali. Mas, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Olha que bonita essa frase. O reino de Deus está próximo, sim, mas, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Percebe? E aí ele vai finalizar, né? Vamos resumir aqui. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Então, não existe reino fora, ou reino divino, reino de Deus fora, em local à parte, e sim dentro, né? Bom, já estamos aí com um tempo legal, vamos ao texto que Emmanuel nos traz no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 107, Vinda do Rei, né? Tudo isso que a gente falou, baseado também em obras de Emmanuel, né, em outras obras, é só para nos introduzir, né, nesse assunto, para nos mostrar que é obra íntima, né? E aí é mais ou menos nesse sentido que Emmanuel vai comentar também aqui no capítulo 107. Porque nós sempre tentamos exteriorizar, né? Nós sempre queremos mudar o outro, né? Dessa forma, entendemos que o nosso compromisso e responsabilidade, eu não li tudo, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Conosco mesmo, deve ser, né? Então, a gente sempre tem essa tendência em querer mudar o outro, converter o outro, porque o outro é que precisa se converter. O outro, né? Esposo, esposa, filho, vizinho, sei lá, né? Pai, mãe. Ou seja, o outro é que sempre precisa mudar. Nós sempre temos essa tendência de nos, como é que eu vou dizer? De nos achar perfeitos, digamos assim, né? De achar que nós já não precisamos mais, que o outro é que precisa. É nesse sentido que Emmanuel vai trazer esse texto, né? Comentando esse versículo. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, nós precisamos converter, se é que se tem que falar nesse sentido, a nós mesmos. Nós precisamos mudar a nós mesmos, para que, com o nosso exemplo, a gente consiga, talvez, né, mudar o outro. Mas se nós já conseguirmos fazer esse papel conosco mesmo, eu acho que é isso que Deus quer de nós. Não que a gente seja egoísta, mas como é um trabalho íntimo, e é um trabalho para milênios também, ou seja, não tenhamos, não é que não tenhamos pressa, né? O ideal é que a gente tenha pressa, sim, nessa questão da construção do reino em nós.
Mas não nos preocupemos, porque isso é obra do tempo. É obra do tempo em nós mesmos. Lógico que se a gente ficar como uma criança, como é que se diz? Birrenta. Se nós ficarmos como crianças birrentas, teimarmos em deitar no chão e espernear perante a vida, ou as circunstâncias da vida, a dor vai ser maior, né? Então, quanto mais rápido a gente caminhar, melhor para nós, tá? Então, Emmanuel vai comentar. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Olha só. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. É aquela velha mania, meu marido ou minha esposa que deveria estar aqui escutando essa palestra. Ah, é fulano que tinha que estar aqui, eu não precisava, né? A gente quer sempre mudar o outro, levar o outro a mudar para a nossa religião, por exemplo, né? A gente fala que a doutrina espírita não pode ser proselitista, né? Não pode forçar ou obrigar ninguém a ser espírita, né? Nós não podemos fazer isso, né? Então, a doutrina espírita ou os espíritas de forma geral respeitam as outras religiões tranquilamente. Aceitam, né, ou recebem em suas casas espíritas todos indistintamente, sem perguntar a princípio, ó, de que religião você é, o que você acredita ou não acredita. Por quê? Porque parte do pressuposto que é um irmão que está ali necessitando, naquele momento, da casa espírita. Ele é espírita? Não interessa. Então, é isso que a gente tem que começar a trabalhar. Se eu estou na casa espírita, nos trabalhos, porque eu preciso estar ali. Se fulano, ciclano ainda não está, é porque talvez ele não precise ainda. Se você está se sentindo bem na sua igreja, continue lá, né? Tem uma fala do Raul Teixeira nesse sentido, que nós já escutamos e ouvimos vários comentários sobre isso, né? Se você se sente bem lá na sua igreja, continue lá. A casa espírita está aberta, as portas estão abertas toda vez que você quiser vir. Tomar seu passe, ouvir uma palestra. Mas gosta da sua igreja? Continue na sua igreja, né? Fazer proselitismo, ou seja, tentar obrigar o outro a se transformar ou mudar para a sua religião, isso aí não vem ou não deve ser feita por nós, né? Espírita, já que nós sabemos que a realidade espírita, os princípios espíritas vão acabar naturalmente surgindo em todas as partes, em todas as religiões, né? É questão do tempo. A razão vai levar a isso, né? Reencarnação, lei de causa e efeito, pré-existência da alma, imortalidade da alma, tudo isso aí é questão de tempo, para que todos naturalmente reconheçam, porque a razão vai levar a isso naturalmente, né? Então não devemos ficar preocupados se o outro ainda não é espírita, né? Se eu não sei se eu sou espírita também ainda, né? No sentido de que não sei se eu já consigo vivenciar todos os ensinamentos da doutrina espírita. Mas se a gente já está caminhando, já está bom. Nós, né? Cada um pensando em si, né? Semelhante atividade, né? Ou seja, essa questão do proselitismo, nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos de realização. A pessoa está muito bem onde ela está, ou onde ela não está, às vezes ela não tem religião, mas está muito bem, está tranquila consigo mesma, a consciência está tranquila. Para que eu vou caçar ou obrigar a pessoa a vir para a minha religião, forçar a barra, né? Ouvindo o Arthur agora há pouco, né?
ele fala, e a gente também que trabalha em reuniões mediúnicas, a gente já teve esses contatos. Quantos irmãos odeiam, entre aspas, né, Jesus? Quantos irmãos vêm nas reuniões e falam isso? Esse Jesus que vocês... Por quê? Porque foram obrigados, né, pelas igrejas no passado, né, ou foram mortos em nome de Jesus, eventualmente. Então é natural que esse Jesus eles não queiram, né? Então, para que eu vou forçar a barra se eles ainda não estão prontos? Forçar a conversão, né? Essa é uma anotação minha que eu fiz aqui, né? Do outro, se nós ainda não nos convertemos ao Cristo propriamente dito, né? Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Então, não é porque a casa espírita está cheia que nós somos bons, que a casa espírita, né? Não é porque a casa espírita está vazia também, que ao contrário, né? Não é quantidade, não é pompa, não é números que vai dizer se determinado trabalho é bem feito ou não, né? Mas é o trabalho, ou seja, aquilo que está sendo feito lá, se ele está modificando cada um de nós, trabalhadores que estamos lá, né? Nesse sentido. A realização divina, né, começará no íntimo ou do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Gloriosa luz do templo interno. Né? Então, a gente sempre lembra de companheiros aí que às vezes trazem obras espíritas, dizendo que ao chegar do outro lado, perceberam o quanto ainda estavam aquém daquilo que eles achavam que estavam. O quanto eles precisavam melhorar ainda, mesmo depois de tanto trabalho na lida espírita, né? Ou na seara espírita, ou seara cristã. Por quê? Porque muitas das vezes são só aparências exteriores. Muitas das vezes nós estamos lá na casa espírita o dia inteiro, mas só para vanglória, né? Só para sermos elogiados, vangloriados, só por aparência exterior. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Então, a grande maioria de nós estamos na carne, né? Estamos aqui vivendo, tentando melhorar ou tentando purificar, digamos assim, nesse cadinho, né, que é o corpo físico, erros do passado. Estamos longe de uma evolução espiritual que nós não temos ainda. Estamos longe para chegar nessa evolução ainda. Nós estamos lutando contra o homem velho lá do passado em nós ainda, né? A carne é digna e venerável, né? O corpo físico, o templo, né, divino, que é o nosso corpo físico, é digna e venerável, pois é vaso de purificação, né? Recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte. Para espíritos que já estão, né, em evolução maior, vir para a carne significa morte, né? Ou transformação permanente, como diz aqui. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam, o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Nós, né, enquanto no corpo físico, tudo que nós podemos ver ou tocar
ou perceber com os nossos sentidos físicos, ou está morto, ou vai morrer. Ou seja, nós só conseguimos visualizar ou perceber com nossos sentidos físicos a matéria palpável. As questões do espírito a gente só consegue ver ou sentir, né, com os poderes ou as capacidades do espírito. É o que está dizendo aqui, né? Então, não é com exterioridade, né, com coisas exteriores, né? Tá. O reino de Deus, porém, né, divino e imortal, ou seja, esse reino do espírito imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, nós, enquanto na carne, não temos essa noção do que é esse reino divino, né? Nós estamos aqui burilando a nós mesmos, né, nos contatos pessoais, né, nas convivências pessoais, em sociedade, em família, estamos nos atritando, nos burilando para aperfeiçoar essa obra divina, como Jesus disse lá, que está lá na obra, no livro Boa Nova, né? Essa obra divina no nosso coração. Para isso, a gente precisa desses movimentos exteriores, né? Dessa convivência exterior. Mas não é obra de fora para dentro, é obra de dentro para fora, né? Obra íntima, interna. Muito bem, 19h43 aqui, finalizamos aqui esse parágrafo, esse, né, assunto, digamos assim. Zeca, parece que perdeu a conexão de novo. Vamos aguardar um minutinho, ver se ele volta. Pessoal, minha internet deve estar... Vocês estão me escutando? Sim. Pois é, está caindo direto a minha internet, eu não sei o que está acontecendo. Mas finalizamos, né? Se ninguém tiver nenhum comentário, a gente pode finalizar também. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma colocação? Parece que não, Zeca. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então. Eu agradeço. Nós aqui te agradecemos. O estudo hoje foi um estudo muito esclarecedor, como sempre, né? O Emmanuel usa as passagens do Evangelho para nos dar mensagens diretas, só não aprende nós que somos muito orgulhosos ainda, né? Então, gratidão. Eu que agradeço. Eu não sei por que a minha internet está caindo tanto hoje. Se você quiser fazer suas considerações finais e prece final, nós agradecemos muito. Não, eu só agradeço também a todos, né, que estão aqui. E agradecer principalmente a espiritualidade amiga que nos auxilia sempre, né? A gente sabe que não estamos sozinhos, nunca, né, que nos propomos a fazer um estudo desse e a gente fala por nós mesmos, né? A gente está sempre amparado, auxiliado pelos companheiros que nos auxiliam sempre. Então, nós agradecemos a esses companheiros, esses irmãos queridos, agradecemos a Jesus, principalmente,
por continuar sempre ao nosso lado, não desistir de nós. Pedimos, então, proteção e amparo para essa semana que nós, né, estamos iniciando aqui agora, né, hoje. Que essa semana seja repleta de muita luz e muita paz para todos nós. Que tenhamos muito trabalho nessa seara bendita, né? Quando eu falo trabalho na seara bendita, não é só nas casas espíritas ou nos templos religiosos, né? É em cada local onde nós estivermos, nos nossos trabalhos pessoais, nos nossos estudos. É uma seara onde nós somos chamados a trabalhar como cristãos. Então, que Jesus nos dê muita tranquilidade, muita paz, muita saúde, que nós possamos estar sempre prontos para esse trabalho. Obrigado, então, a todos e a todas. Obrigado a Jesus e que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Zeca. Desculpa, pessoal, pela internet. Não,